capítulo 24 do livro do profeta Jeremias diz assim: Mostrou-me o Senhor, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e aos príncipes de Judá, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, e a outra cesta tinha figos muito maus, que não se podiam comer de tão maus que eram. E disse-me o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, figos bons, muito bons, e figos maus, muito maus, tanto que não se podem comer de tão maus que são. E veio então a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, aos quais lancei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem deles. Porque porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar para esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei o coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E quanto aos figos maus, que de tão maus que são, não se podem comer, assim diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e que moram na terra do Egito, e os entregarei para que sejam levados para todos os reinos da terra, para o mal deles, para ser um opróbrio e um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. O capítulo 24 vai falar sobre frutos. O capítulo 24 vai falar sobre os figos bons e os figos maus. Quando nós compreendemos que a visão do Senhor, ela é diferente da nossa visão. Quando nós compreendemos que nós homens somos limitados, porém Deus é ilimitado. E quando nós compreendemos que o Senhor, ele usa um profeta, assim como usou Jeremias, para escrever e nos ensinar muitas coisas. O que o Senhor fala com Jeremias é sobre a aplicação dos figos bons. O Senhor fala que os figos bons serão conhecidos, porque mesmo levados em cativeiro, para o bem deles, para o bem daquele povo, o Senhor, ele olha para o povo com bondade, para edificação e não para destruição. Muitas vezes as pessoas nos olham e nos deparam em cativeiros. Muitas vezes as pessoas nos olham e nos veem num deserto. Muitas vezes as pessoas nos olham e nos veem na dificuldade. Mas é nesse momento que o Senhor está nos preparando para nos alicerçar em terra boa, para nos mostrar a verdade, para conduzir os nossos caminhos, para que nós possamos nos converter a Ele. A aplicação dos figos bons diz sobre o coração.
um coração conhecedor do Senhor. Porque o que o Senhor quer é que nós conhecemos a Ele de todo o nosso coração. Porque quando nós não conhecemos a Deus e nós não ansiamos e temos esse desejo de conhecer a vontade de Deus, de temer o Senhor, de querer fazer as coisas corretamente, de entender e compreender que o Senhor é grandioso e que nós devemos fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes o que é bom aos olhos do Senhor não é bom para o homem. E o que é bom aos olhos dos homens não é bom para o Senhor. E como obter esse discernimento? Quando nós conversamos com uma pessoa e quando nós recebemos dela aquilo que está dentro do coração. Quando nós observamos os frutos das pessoas, nós compreendemos se as pessoas são realmente tementes a Deus ou elas temem a homens. Porque quando nós tememos o homem e quando nós fazemos a vontade do homem, nós desprezamos a Deus. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e quando nós obedecemos ao Senhor, e quando nós tememos o nome dele, e quando nós reconhecemos que é ele que nos guia e que nos separa para a boa obra que ele tem nas nossas vidas. Quando nós compreendemos que os figos maus não podem se comer, nós estamos compreendendo que, assim como nós damos frutos, nós precisamos compreender quem é que nós estamos dando ouvidos. Para quem que é que nós estamos nos aproximando? Porque o Senhor, ele diz que há uma maldição. Mas essa maldição, ela é levada a consumir-nos quando nós ouvimos coisas más, quando nós começamos a ouvir coisas desagradáveis a Deus. Portanto, nós precisamos compreender que há frutos bons e há frutos maus. E por isso Jeremias escreve sobre os figos bons e os figos maus. Porque o Senhor, ele quer possuir aqueles corações que estão voltados e desejosos para conhecê-lo. Quando nós compreendemos que conhecer a Deus e a santidade de Deus nos leva a renúncias grandiosas na nossa vida, porque nós fomos criados e temos sido moldados por comportamentos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos mais próximos entre nós. E quando nós geramos esse comportamento dentro de nós, inconscientemente, muitas vezes nós temos alguns comportamentos que não são nossos, que são herdados. Nós herdamos comportamentos das pessoas que estão próximas de nós. E quando nós olhamos para isso, nós compreendemos que muitas vezes estamos estagnados, paralisados por causa desses comportamentos que foram gerados em nós. E como nós vamos sair dessa situação, dessa zona de conforto? A partir do momento que nós desejamos conhecer mais e mais o nosso Deus. A partir do momento que nós nos levantamos e falamos ao Senhor que nós queremos fazer alguma coisa. A partir do momento que nós nos levantamos e dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Pai. Ajuda-me a te conhecer, ajuda-me, Senhor, a enfrentar as batalhas da vida e a ser fruto bom, a produzir frutos bons, para aqueles que ouvem a minha voz e ouvem a sua palavra, compreendam, entendam e façam assimilação do que é realmente fruto bom. Porque às vezes nós pensamos que os frutos bons é só você dar, dar, dar.
É só você ajudar, ajudar, ajudar. Porém, existe um limite onde Deus permite ou não. Nós precisamos discernir e ter essa afinidade para compreender que todo o nosso processo espiritual se leva a conduzirmos por bons comportamentos. Porque quando nós nos comportamos da maneira que o Senhor deseja, nós influenciamos outras pessoas a fazerem o mesmo. E esses comportamentos que nos influenciam nos levam ao reino dos céus. Porque os bons comportamentos são comportamentos instruídos pela palavra de Deus. Os bons comportamentos, eles devem estar alicerçados em nós para que nós possamos compreender que as leis e estatutos do Senhor são perfeitos, que as leis do Senhor não falham, que as leis do Senhor são perpétuas, que as leis do Senhor são boas. E quando nós andamos por este caminho, nós somos abençoados, nós somos escolhidos. E por isso nós precisamos compreender que diante das nossas ações, o Senhor, ele vai agir por nós. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que o seu dia seja um dia abençoado pelas mãos do nosso Criador. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.